Gente, hoje eu venho aqui para contar o meu testemunho, para contar como foi o meu encontro com Deus. Agora eu vou conseguir gravar porque antes veio uma vaca aqui, só que prenderam a vaca. Esse testemunho que eu estou fazendo aqui é um direcionamento e então eu tenho certeza que vai ser para alcançar muitas mulheres e muita gente, né? Então, eu vou começar com a minha história, que eu morava no interior, morava na roça, trabalhava no pesado desde pequena, desde a infância, e morava com meu pai e com a minha mãe, e a gente tinha uma vida bem puxada, assim, como se diz, né? A gente trabalhava na roça e nada era fácil, né? Então a gente tinha que trabalhar muito para conquistar as coisas e tudo mais. Só que eu vivi muito tempo na minha vida com lutas dentro de casa, né? Que meu pai e minha mãe, hoje eles são separados, né? Cada um é casado com outra pessoa. Mas na época, eles brigavam muito, sabe? E todos sabem dessas histórias de quando você cresce com um lar disfuncional, né? Na vida, você acaba sendo disfuncional também, né? Tendo muitos problemas de relacionamento, fugas. Então meu pai e minha mãe, eles viviam se matando assim, se brigando, e tinha uma vida bem difícil assim. Eu era criança, eu vivenciava, eles não eram de se bater, né? Mas assim, era brigas, era agressão verbal mesmo, né? E a minha mãe trabalhava muito, meu pai trabalhava fora, assim, meu pai ele bebia muito, né? E aí então, na época eu lembro que quando eu era criança, eu tinha o hábito de fazer orações, que na época eu nasci de família católica, né? Então meus pais são católicos, e eu ia na época na catequese, e chegava em casa, e quando eu ia para casa de manhã cedo, em casa, assim, eu fazia oração, assim, né? Eles falavam, decora tal oração, eu decorava, assim, eu era bem disciplinada nessas coisas, né? Fazia orações, assim. Tinha uma crença muito grande em Deus, né? Aí eu seguia o planejamento da catequese e tudo mais. E aí foi até que, na vida, quando eu era adolescente, os meus pais, assim, viviam se matando, brigando, até que resolvemos começar a ir num culto, que era na Assembleia de Deus, para ver se ajudava, porque sempre falam, né? Quando tu tá mal, você procura Jesus, né? E aí a gente foi, porque eles estavam bem maus, né? E eu adorei aquela igreja, assim, era a Assembleia de Deus. Eu me sentia muito bem, né? E eu ouvia os hinos, né? Adorava os hinos, era muito bom, maravilhoso. Participava do grupo de adolescente, fazia parte lá das danças, né? Que tinha. Então eu gostava, eu me via lá, eu gostava. Aí meu pai e minha mãe começaram a ficar bem, assim, né? Com o tempo. E aí depois de um tempo, se afastamos de novo da igreja, e as coisas começaram a desandar, né? Até que eles se separaram depois de um tempo, assim. Só que isso me fez mal, assim, porque eu cresci a vida inteira com eles, assim, né? Se matando, se brigando. E aí, eu tinha minhas orações, como eu falei, mas não era tão, assim, acreditava em Deus, né? Enfim, essa é a minha história mais ali, resumidamente, até na adolescência. Aí, na vida adulta, eu comecei a me relacionar ali, né? Tive um namorado, só que ele não era um cara bom pra mim, assim, ele não me tratava bem, me traía, e eu achava normal, assim, tanto que aceitava de novo, sabe? Tive esse relacionamento bem tóxico e achava que era normal, pelo padrão, né? Achando que era normal. E daí ficamos um tempo, separei, aí depois de um tempo, vivi no mundo assim, ia pra festa, bagunça, balada, era só roupa curta, me vestia sempre assim, né? E bebia muito, 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 muito. E aí conheci uma pessoa e daqui a pouco não dava certo. Conhecia outra pessoa, não dava certo, conhecia, não dava certo. Até que eu tive dependência emocional. Descobri, né? Tinha um monte de coisa. Mas assim, a dependência emocional que foi assim que comecei a ver que me fazia mal, né? Aí
Eu tive dependência emocional, assim, de depender total de uma pessoa, sendo que a pessoa não me dava nada, sabe? Então passei por vários, assim, né? Até que eu descobri a dependência e fui tentar tratar ali com terapia e tudo mais. E assim, aí nessa época, depois de um tempo, eu me relacionei com outra pessoa, aí deu certo, só que ali dentro eu descobri que eu tinha aquela coisa da energia masculina e feminina, sabe? Eu era muito masculina e ele era... Aí automaticamente eu joguei ele pro lado feminino, né? Então o nosso relacionamento não deu certo por causa disso. Eu queria dar conta de tudo, fazer tudo com os meus braços, e aí eu acabava deixando ele no papel feminino, inverteu os papéis, né? E aí acabou que não deu certo também. Aí depois disso eu fui pro mundo total, assim, porque eu disse, tá, qual o problema? O que acontece? Por que não dá certo com ninguém e tal? Aí fui pro mundo, comecei a beber, aí eu comecei a sair pra balada, e às vezes na quinta-feira, voltava no domingo, e era assim, ó, um ciclo, né? Trabalhava, assim, eu era uma pessoa assim, eu trabalhava, só que chegou uma época que começou até fazer mal, assim, começou a faltar aluno, que eu sou personal, né? Chegou uma época que eu comecei a deixar a desejar, faltar, assim, né? E começou a cair, desandar, sabe? Só que eu sabia que tinha algo errado, que não estava certo aquilo, assim, porque eu sabia que tinha algo maior, que o mundo não era aquilo. Festa, era só festa, bagunça, conhecia outro, saía com um, saía com outro, saía com outro. Só que eu dizia, cara, que vazio, por quê? Tem algo errado. Aí, assim, na época eu comecei a ir na igreja, né? Comecei a frequentar a Igreja Vida, que eu adorei, assim, me encontrei lá dentro. Só que aí, eu ia pra igreja, ia pro mundo também. Então eu bebia, ia pra igreja, bebia, ia pra igreja. E eu olhava e eu achava assim, deve ser assim, né? Tipo, eu tinha aquela coisa de, eu amo Deus, eu tinha meus hábitos de oração, mas não era como hoje, né? Mas assim, eu orava uma vez ou outra, quando eu não estava muito bem, eu pegava e orava, mas eu não tinha uma Bíblia, sabe? Eu orava uma vez ou outra, tinha Deus, amava Deus, eu perguntava para Deus certas coisas porque acontecia, mas eu não tinha essa intimidade, né, que eu tenho hoje. Então foi, né, continuei nisso por um tempo, e indo para a igreja, indo para o mundo, indo para a igreja, indo para o mundo, e foi por mais um tempo. Aí chegou a época assim que eu ia para a igreja, e depois da igreja eu ia para festa, assim, sabe, para vocês terem noção. Então assim, eu sabia que tinha algo errado. Aí até que daqui a pouco comecei a me relacionar com outra pessoa, só que aí também não dava certo. Quando eu começava a conhecer a pessoa, eu já ficava super ansiosa, porque eu já colocava expectativa e eu já queria que desse certo, porque eu queria muito que desse certo, né, casar ali, né, por um bom tempo eu não queria casar, né, isso até pode ser por um outro vídeo que eu posso contar, mas assim, por um bom tempo eu não queria casar mais, não queria ter filho e tal. E aí, depois de um tempo, assim, começou tipo, por que não dá certo? Eu queria que desse certo com alguém, por que não dá certo? Comecei a sair com outra pessoa e começou a ser legal, assim, era uma pessoa, já que eu já estava num processo de desenvolvimento, então já era uma pessoa melhor, que me tratava bem, sabe? Comecei a atrair homens bons, assim, porque eu comecei a me desenvolver, comecei a escutar pregações, áudios e coisas que foram me ajudando, né? Só que aí chegou um ponto que eu comecei a conhecer essa pessoa, e aí não ia, e eu ficava ansiosa. E aí chegou uma hora e não deu mais certo, né? E eu me questionava, mas por que não dá certo? Qual que é o problema? Qual é o meu problema? Aí eu comecei a ouvir a Ana Lucchini. Comecei a ouvir vídeos dela, né? Que ela falava da mulher, a mulher ser feminina, a mulher que busca Deus e tal. E aquilo começou a me despertar. Eu disse, cara, que legal esses vídeos dela. Eles me tocou bastante, o pernilongo aqui. Me tocou bastante, assim, sabe? Os vídeos dela. E eu assistia, um atrás do outro, assim. Comecei a assistir. Até que eu cheguei às vezes me dá uns TDAH, me dá uns brancos. Mas eu vou contar a história aqui pra vocês. Beleza. Aí, eu comecei a ouvir um áudio, né? Da Ana, assim, muito bom, assim, um áudio dela, assim, uma palavra que ela estava falando sobre a mulher feminina e tal. E no final tinha uma oração para fazer. E aí, beleza, eu ouvindo aquele áudio, limpando a casa, gente, limpando a casa. E
eu tava com fone de ouvido, eu peguei e fui lá na cama, lá no meu quarto, que é o meu lugar secreto de oração, ajoelhei e comecei a fazer a oração junto com ela, né? Aí logo depois, o áudio estava acelerado, né? Porque eu sempre fui acelerada. E aí já o Espírito Santo começou a tocar em mim, falou assim, diminui a velocidade. Peguei e diminui a velocidade. E aí eu comecei, entrei na oração. Na hora que eu comecei a entrar na oração, o Espírito Santo entrou dentro de mim, tive esse encontro com Deus, assim, que eu nunca tive na vida. Sabe aquelas fugas que eu tinha? Nada preenchia, nada o que eu tive aquele momento. Foi, assim, surreal. Depois eu fiquei, é isso o encontro com Deus? Eu fiquei pensando, né? Mas assim, ó, foi assim, ó, eu chorava, eu ria, eu chorava, eu ria. Eu fiquei uns 30 minutos lá, assim, chorando e sentindo a presença, sentindo aquele amor, sabe? Aquela coisa boa, aquela emoção, sabe? Aquele sentimento. Senti isso, na hora eu tremia, assim, nossa, foi surreal, assim, tanto que foi bom. E eu saí dali, e assim, na hora, assim, eu não entendi o que aconteceu, assim, sabe? Tipo, eu sabia que tinha sido um encontro, aí eu comecei a falar com a minha discipulada, que na época eu tava fazendo o discipulado já na igreja, né? Que eu ia na igreja, mas aí ia no mundo. Só que depois de um tempo eu comecei a buscar mais, né? Daí eu comecei mais nas células, né? Que é os grupos de orações. Aí, né? Fui querendo me aprofundar mais, querendo conhecer mais, né? Então foi nessa época ali que aconteceu. Aí depois disso eu mudei total, assim. Jesus me mudou total, Deus me mudou, né? Aí eu lembro que aquele dia eu fui tomar um banho, assim, eu tremia. Eu dizia, mas é isso então? Nossa, como eu queria ter conhecido antes, por que eu não conhecia antes? E a partir daí, tudo mudou, sabe? Aquele amor que eu buscava no mundo, que eu buscava em homens, que eu queria validação das pessoas, validação dos homens, eu busquei ali, sabe? Encontrei ali, na verdade, né? E hoje eu sempre digo assim, não foi eu que busquei, né? Ele que me buscou, ele que me resgatou. Eu falo pra minha família, porque a minha família sempre era muito preocupada comigo, né? Que eu vivia em balada, festa, sumia, às vezes nos finais de semana. Chegou a época, assim, eu deixava o celular de lado, sabe? E sumia mesmo, assim, sabe? E aí chegou épocas, assim, que a minha mãe tava muito preocupada comigo, né? Então, aí eu comecei a... Então, a partir daí, eu comecei a ter mais relacionamento com Deus, assim, sabe? Aí ele foi me mudando total. Mudou a minha casa, tudo que eu tinha, assim. Eu doei muita coisa, vendi, ganhei. Tive vários testemunhos, várias coisas que aconteceram, né? Minhas vestimentas, minhas roupas mudaram tudo. E aquela coisa do mundo, assim, foi total embora, sabe? Essa busca por validação das pessoas, de homens, né, como se diz, foi embora. Então hoje, assim, ó, eu digo pra vocês que foi a melhor experiência da minha vida. E depois disso, eu só me aprofundei mais ainda, né? Comecei a buscar mais, comecei a ir mais no culto também, orar mais, jejuar, né? Que o jejum é super importante. E aí ele foi me direcionando para tudo o que acontece hoje na minha vida, assim. Eu sempre consulto Jesus antes, Deus, né? Sempre estou em busca, estou em oração. E hoje eu digo que é um caminho que vale muito, muito a pena, sabe? Aquilo que eu digo, né? Ele que me resgatou, né? Como eu estava falando antes ali, porque às vezes eu começo a falar uma coisa e eu esqueço, depois eu lembro. Mas eu, quando estava falando antes, a minha mãe vivia tão preocupada comigo. E eles ficavam tão preocupados comigo, mas é que eu vivia em fuga, né? Pra mim, o que era bom era eu sair pra festa, beber, vivia no meio das gandaias. Eu era sempre a primeira, eu era aquela que fazia o grupo, de colocar a pessoa dentro do grupo, já fazia o rolê, e as pessoas gostavam de eu estar no rolê, né? Então eu sempre era aquela pessoa que tava por tudo, onde que era pra estar, eu tava, assim. Quando eu via, eu tava lá em outra cidade, era doida, sabe? E aí, isso era uma fuga minha que eu tinha, né? Eu gostava de
Eu trabalhava ali, aí depois ia para o mundo para ficar bem, assim, para me sustentar. Sustentava, dava aquele prazer imediato, né? Aquela felicidade imediata, que era da bebida ali, né? Fazer as besteiras. E aí eu, tipo, nunca tinha tido um encontro real, né? Então, depois dessa busca, desse encontro, que ele me resgatou mesmo, que me puxou, até minha mãe fala, não, só Deus mesmo para te salvar, né? Só Deus mesmo, porque se fosse por mim mesmo, eu não teria sido salva, sabe? Porque na época, assim, eu até pensava na época que eu bebia muito e saía, assim, eu até pensava em besteira, tipo, pensava em fazer cagada, assim, porque chegou uma época que eu tava, assim, num limbo sem fim, sabe? Um ciclo, assim, que não tinha fim, eu não conseguia prosperar, não conseguia ir pra frente, não conseguia fazer mais nada. Então, chegou esse ponto, assim, que eu digo, não, preciso fazer alguma coisa, assim, sabe? Então, foi aí que eu comecei a ir mais na igreja, só que eu tive que ter tido esse encontro mesmo para conseguir mudar, porque senão eu não teria mudado, sabe? Porque com certeza o mundo, as pessoas te chamam, né? É muito mais fácil sair numa sexta-noite para um barzinho no sábado do que ir para a igreja, ou do que orar, do que ler a Bíblia, do que jejuar. É muito mais fácil. Então, como Deus me resgatou e me mostrou muitas coisas melhores, muitas coisas que aconteceram, muitos testemunhos que eu tive, né? A minha mudança interna foi tão boa que eu digo para vocês, não tem nada no mundo que compre isso. Então, assim, se vocês estão nessa busca, se estão buscando, estão querendo estar na presença de Jesus, de Deus, ter esse encontro mesmo, continue buscando, continue, ora, jejua, vai na igreja, procure gente, pessoas de apoio, né? Grupo de orações, pessoas que vão ajudar vocês, que isso vai fazer toda a diferença. E não desistir, tá? Porque a partir do momento que você tem esse encontro, a tua vida, ela vira de ponta cabeça. A pessoa que você era, quando você entrega realmente seu coração para Deus, se entrega, te dá toda a liberdade para Ele fazer o que Ele quiser, aí tua vida muda total. Mas é para muito melhor. Você passa pelo processo, passa por dores que você precisa passar, né? Que você antes escondia as dores na bebida, na droga, no sexo. Então você acaba tendo essa real mudança de encontro com Deus. Então é isso, gente. Espero que tenha tocado no coração de vocês. Esse é o meu testemunho. Eu vim gravar aqui, ó. E agora tá o tempo pra chuva. Acho que logo vai chover. E quando eu vim gravar, quando eu tive esse direcionamento para gravar, eu pensei, eu vou esperar, vou esperar ter um outro celular melhor, vou gravar em um outro momento. Ficava adiando, sabe? Aí até que eu tive um direcionamento para gravar hoje mesmo, assim. E aí hoje aconteceu já um testemunho, já ganhei um vestido, né? Ganhei esse vestido, né, para gravar. E aí assim, eu pensei, a gente não precisa esperar um momento perfeito para gravar, para fazer alguma coisa. Por que tu não faz hoje com o que você tem, né? Então eu gravei hoje, eu queria comprar um outro celular, gravei com o que eu tenho, a imagem às vezes não tá perfeita, mas vocês entenderam. E é sobre isso, sabe? É fazer quando você já tem a direção para fazer, que depois tudo se ajeita, né, gente? Então é isso. Eu vou sair daqui agora. Beijo, a vaca foi embora. Eu tô de vermelho, a vaca aqui, ó. Meu Deus do céu.